criação da cápsula revolucionou o mercado do café, permitindo que a gente faça um expresso simplesmente apertando um botão. Se você quer saber mais da origem das cápsulas, como funciona e o mercado que nasceu a partir delas, nos acompanhe neste episódio. Bem-vindas e bem-vindos. Isto é The Café Podcast. Oi, obrigada por nos acompanhar em mais um episódio aqui do nosso podcast. Eu sou a Mafé, sou colombiana, publicitária de profissão e apaixonada pelo café por convicção. Eu sou o Felipe, sou colombiano, diretor de arte, curioso e interessado pelo maravilhoso mundo do café. Esse episódio está sendo gravado na cidade de São Paulo. Bom, hoje eu estou tomando um café especial de cápsula, porque é nosso tema. E o café que eu estou provando é chamado de Baeta e é do sul de Minas Gerais. Tá, eu vou experimentar um café da Nespresso. Ele é um café da Etiópia e ele tem uma secagem natural e tem notas frutadas. Bom, aí no final do episódio vamos falar que achamos desses cafés especiais em cápsula. Hoje, nosso tema é as cápsulas de café. É um tema muito interessante, mas vamos começar explicando o que é uma cápsula de café. É um produto criado para conter uma dose de café, tá? É só uma. E pode ser em plástico ou alumínio, normalmente. Porque já escutamos algumas histórias de pessoas que pegam uma cápsula e extraem várias doses. Isso, então é melhor aclarar que, na verdade, é uma dose de café que tem em cada cápsula. Normalmente você acha cápsulas de plástico ou alumínio. Como começou a história? É bem bacana. Um engenheiro aeroespacial suíço chamado de Eric Favre trabalhava no departamento da embalagem da Nestlé em 1975. Ele estava casado com uma italiana e ela sempre zoava a Eric falando da ignorância dos suíços para fazer um bom café. Eu imagino também os italianos também têm uma tradição pelo preparo do café, né? Exatamente. Então Eric pensou em fazer alguma coisa para acabar com essa brincadeira. E o casal viajou para a Itália, visitaram os melhores cafés. E nessas visitas Eric descobriu que para obter aquele bom expresso que ele gostaria de fazer em casa, ele precisava sempre de introduzir pressão com ar e água quente, água a uma temperatura adequada. Uma informação que tenho é que quando eles foram para a Itália, eles foram num café que se chamava Café San Estaccio. Esse café fica na cidade de Roma e era o café que na época era mais famoso assim pelo expresso que preparava. Contavam que as pessoas faziam uma fila longa para pegar o expresso. Aí tinha um barista chamado Eugênio. O cara era o barista sensação da época e ele tinha um segredo para tirar o melhor expresso. Na época, as máquinas tinham uma pressão manual. Então, normalmente, você tinha que fazer uma pressão manual e você tirava o expresso. Aí contavam que ele fazia umas 3 vezes pressão manual. Então, o que acontecia? Ele fazia mais pressão no expresso e o expresso saía do melhor jeito. Então, por isso que bombava na época. É bem interessante, porque o Eric pensava em todas essas coisas para criar aquele prototipo, na verdade, que ia lançar nessa data. Então, ele fez aquele prototipo e ele apresentou para a empresa que ele estava trabalhando, que era a Nestlé, e após vários anos ele tentando, conseguiu finalmente que a Nespresso fora lançada em 1986. E Eric, ele estava no cargo de CEO da empresa.
o inventor deixou a Nestlé em 1991 e ele saiu para criar sua empresa e para continuar com o desenvolvimento da tecnologia que ele mesmo criou. Sim, ele continua evoluindo com as cápsulas e ele criou uma empresa chamada Monodor. Então fala que ele continua ainda fazendo desenvolvimentos para que as cápsulas sejam melhores. Uma coisa que ele conseguiu com a tecnologia que ele desenvolveu foi que a cápsula é menor, mas ela no interior tem mais pó de café que a cápsula que normalmente conhecemos. Então, ele continua desenvolvendo várias novas tecnologias e melhorando o que ele mesmo criou. Já que você está falando das cápsulas, do formato, do tamanho, aí cabe falar que no começo, as primeiras cápsulas que ele criou era uma esfera pela metade. Depois criou uma cápsula que era mais parecida com um cogumelo. E já a última cápsula que ele criou foi aquela cápsula que a gente conhece hoje no mercado. Bom, agora vamos falar de como é que funcionam aquelas máquinas para fazer café em cápsulas. Para começar, vamos dividir o funcionamento em 4 partes. Então, vamos ter uma parte essencial da máquina, que é a parte dos botões de ação. É aquela parte que você encontra onde você aperta o botão de café curto, o botão de café longo. Esses são os botões de ação. O que acontece? Quando você aperta um desses botões, você está mandando uma ação para a máquina, onde você vai falar que você quer menos quantidade de água ou mais quantidade de água. Uhum. Aí, a segunda parte essencial da máquina é uma bomba. O que faz essa bomba? Essa bomba, ela movimenta a água dentro da máquina. Lembremos que as máquinas têm um reservatório de água na parte externa. Sim. Ela vai pegar essa água e ela vai movimentar essa água até levar ela numa caldeira, certo? Já a caldeira seria a nossa terceira parte essencial. O que a caldeira faz? A caldeira aquece a água e eleva essa água até uma temperatura de 90 graus, certo? Já quando a água está quente, injecta uma pressão, e essa pressão se mede por uma unidade chamada bar. Uhum. E mais ou menos a pressão que exerce sobre a água é entre 15 e 19 bars. Sim. E a última parte essencial da máquina é uma agulha. O que faz essa agulha? Ela fura a cápsula e faz que entre em contato a água que vem já com pressão com o pó do café. Nossa, é muita coisa, né? É muita coisa. Assim, muita coisa, mas ela é uma coisa simples também. Sim. Simples, mas complexa. Uhum. Tá? Então, o que acontece aí? Já começa a cair o jatinho do café sobre a xícara. E em menos de 25 segundos, você já tem um café expresso feito em casa. Tudo isso que você falou aconteceu só 25 segundos. Ou menos. Imagina. Incrível, né? É incrível. Assim como o Eric falava, é uma fórmula, né? É uma fórmula, realmente. Ele falou que ele não estava fazendo uma máquina, não estava fazendo uma cápsula, ele falou que ele estava fazendo uma fórmula para extrair café expresso em casa. Em casa. Aí, falando do café expresso em casa, é legal ver como antigamente o café só era feito de um jeito tradicional, na panela, e o jeito de fazer café estava sempre na cozinha. Agora, hoje em dia, você pode fazer café na sala, você pode fazer café no escritório. Você tem a maquininha, ela é prática, ela é simples. Aperta o botão, saiu. Pode fazer um expresso. Expresso, certo? Em quase qualquer lugar, né? Isso é uma das coisas que eu acho mais interessante, mais incrível que a Nespresso conseguiu. Aí outra coisa para falar das cápsulas é que o conteúdo de café
que está dentro de cada cápsula é entre 5 e 6 gramas. E o café já expresso que cai na xícara, ele vai entre 40 ml até 100 ml. As cápsulas, elas estão pensadas e criadas para que aquele pó de café não tenha nenhuma oxidação. Então, elas estão fechadas à pressão e, além disso, elas podem durar 1 ano para ser consumidas sem nenhum problema. De Nespresso, eu acho muito interessante o mercado que ele desenvolveu. Porque se você pensa, não tinha mercado existente para cápsulas, né? Uma coisa recente, se você pensa. Eles criaram, né? Foi uma coisa que eles criaram, isso mesmo. E também pensa que no começo as pessoas são meio resistentes aos câmbios, né? Às mudanças. Claro, mas com o café, que é tão tradicional. Bom, imagina que você vai falar disso, né? Sim, vamos falar um pouquinho disso. Vamos falar como eles transformaram o mercado. E aconteceu porque eles começaram com a ideia de vender aquela máquina que agora vemos em casas, mas vendê-la mais para escritórios, para lugares de trabalho que foram gigantes e que o pessoal sempre está procurando um café. Então, eles achavam que esse era um mercado muito interessante. Tá, então eles começaram mais ou menos um mercado mais corporativo, né? Isso, Voltado para esse ramo. Isso, tinha um objetivo corporativo. Só que quando eles começaram, não foi tão sucedido essa ideia, porque para começar a máquina era cara, mas manter aquelas cápsulas para todo o pessoal da empresa não dava. Não era uma coisa que fora realmente importante para uma empresa de investimento em cápsula. Imagina você tem mais de 100 funcionários, tem que ter mais de 100 cápsulas diárias. Então, não é tão prático assim. Não compensava. Então, para aquele mercado, o Nespresso pensou que não ia dar certo depois de que eles fizeram várias tentativas. Mas eles, acho que inteligentemente, pensaram, tá bom, o mercado não existe, vamos criá-lo. Então começaram a vender aquela máquina bonitinha que todos conhecemos para o público final, para o público consumidor de café em casa. Legal, eles fizeram uma virada estratégica no mercado, né? Totalmente. Então eles começaram a vender aquela máquina que já era um pouco cara, mas estavam vendendo as cápsulas que davam para você muitos bons cafés, com muitas intensidades e muitas experiências. Na verdade, é o que eles mais vendem e ainda continuam com esse foco de venda. Também porque em 2013 eles perderam as patentes, assim, tinha patentes que expiraram, patentes da máquina, patentes da cápsula. Isso aí fez com que muitos outros conseguiram participar no mercado, com outras marcas, mas com o mesmo princípio. Certo. Sim, porque hoje em dia você vê, sei lá, no supermercado, você vê várias marcas de café vendendo cápsulas compatíveis com as máquinas Nespresso. Isso. É por isso. É por isso. E esse aí também é um mercado gigante, né? Mas a Nespresso, de novo, inteligentemente, eles criaram também uma marca pensada nisso. Porque se você pensa, a Nespresso tem aquelas boutiques, onde você vai, compra, tem toda uma experiência, pode tomar um café lá. É muito lindo, é muito agradável, sempre. Mas se você quer comprar em um supermercado, não vai achar. E faz parte da estratégia que eles têm de mercado. Sim, é porque
eles querem ter um contato direto com o consumidor e brindar uma experiência, né? Então, por isso você consegue só comprar as cápsulas deles nas boutiques deles ou nas lojas online deles. Sim, no máximo é isso. Mas para o outro público que estávamos falando, que tem aquela máquina ou que comprou uma outra máquina, eles podem comprar as cápsulas em um supermercado, por exemplo. E pensando nisso, a Nespresso criou a Dolce Gusto, que é também deles, da Nestlé, só que tem aquele foco mais de supermercado, de loja, você vai achar em qualquer parte. E o público é diferente, né? É totalmente O preço é diferente, até a máquina é diferente, o formato das cápsulas é diferente. Então, assim, é um preço menor, consegue, assim, eles como que democratizaram as cápsulas desse jeito também. E a Nestlé, então, tem a Nespresso primeiro, tem a Dolce Gusto, e além disso, eles fecharam uma parceria com a Starbucks, e eles estão vendendo agora nos supermercados cápsulas com a marca Starbucks, mas estão eles por trás também, a Nestlé. Então, se você vê, eles têm tudo muito bem planejado, né? Tem um mercado redondinho aí das cápsulas. Tem um mercado bem completo que é um mercado que continua crescendo bastante. E aí, assim, os concorrentes já deles, já das cápsulas que você consegue achar no supermercado, tem marcas como a Illy, por exemplo, tem a L'Or, tem a marca italiana Lavazza, tem umas Delta, que é uma marca portuguesa, e tem já marcas locais, tem, por exemplo, o Café Orfeu, tem Suplicy, então tem várias marcas já concorrendo nesse mercado. Então, ele sabia muito bem que ia acontecer isso, né? O mercado ia estar cheio de concorrentes. E aí foi a coisa mais inteligente que eles começaram a fazer faz anos já, foi criar uma experiência mesmo ao redor da marca, criar aquele clube Nespresso que a maioria já conhece, que tem muitos benefícios de ter produtos deles, benefícios de ir para palestras, de ir para eventos, de ter acesso a um mundo de muita exclusividade, que tudo é da Nespresso. É tipo, eles criaram um estilo de vida para Nespresso, que quando você faz isso, não, você não pensa em quanto você está pagando. Você está comprando uma outra coisa que vai muito mais além do preço. Então, foi isso que eles conseguiram e que até o dia de hoje faz a diferença eles e os concorrentes. Aí também vamos falar um pouquinho das máquinas e das marcas. Então, tem as máquinas da Nespresso, tem as máquinas Dolce Gusto, também tem umas máquinas, por exemplo, a Illy tem suas próprias máquinas. E, por exemplo, marcas locais já como Três Corações tem suas próprias máquinas com seu próprio formato também. E tem umas outras marcas de eletrodomésticos que já também elas têm marcas de cápsulas, assim, tem marcas de máquina, mas que são compatíveis com as cápsulas Nespresso, que por exemplo a Philips e a Oster. Então imagina, a concorrência é gigante. Mas eles trabalharam muito em 4 coisas importantes. No começo, na exclusividade, que é aquele sentimento de pertencer a alguma coisa exclusiva. De segundo, eles trabalharam muito no conhecimento do cliente. Para você fazer parte do clube, você tem que se cadastrar e eles têm tudo um segmento do comportamento do cliente. Eles conhecem realmente muito bem quem são os compradores deles. E eles vendem muito os intangíveis, que estávamos falando, aquela experiência, mas também, embora seja importante oferecer um produto premium, como é no caso do café, eles trabalham muito com os aromas, os sabores, trazendo o mundo do café para uma cápsula. Você pode provar cafés do mundo em uma cápsula só.
que é o Então, que a gente está fazendo hoje, né? aham, Estamos justamente pegando isso. duas origens diferentes. Estamos tomando um café brasileiro e estamos tomando um café da Etiópia. Uhum, tudo numa cápsula, Uhum. que é incrível, né? É. Então, a partir disso, eles conseguiram realmente ter faz e ter uma segmentação muito clara. E quando você tem faz já da marca, já é um outro nível, né? Uhum. Já eles te amam, te Uhum. acompanham e realmente pertencem Uhum. àquele espaço, àquele grupo exclusivo de pessoas. Também falando do mercado e falando das máquinas, temos alguns dados. O 4,4 dos consumidores brasileiros, e isso representa 2,3 milhões, tem uma cafeteira de café em cápsula em casa. É bastante. Mas aí tem uma coisa, que é o 44,5% desses lares que têm máquinas de café estão paradas. Ah, entendi. Não, não são compradores recorrentes Aham, de cápsulas. certo. Acontece também. Não é uma prioridade você comprar cápsulas para ter em casa, né? Para a maioria das pessoas, uma prioridade é ter pão, por exemplo. Tentar coisas que você come todo dia. Para o café tem várias opções. Não tem que ser com Nespresso que você faz seu café. Então, o café faz parte do mercado, sim, mas as Uhum. cápsulas não. Isso, As é cápsulas isso. podem ser um consumo mais ocasional, É talvez. isso, sim. Normalmente, aonde tem cápsula, outros métodos continuam sendo preparados. Uhum. Assim, as pessoas não pegam só esse método Só para a fazer, máquina, só a sim, máquina para é fazer. verdade. A Nespresso tem presença em 70 países que consumem o café em cápsula, mas a origem daquele café vem só de 11 países. Uhum. Isso acontece porque a Nespresso é muito seletiva e eles falam que realmente procuram os melhores grãos do mundo para levar para os consumidores. E esse café, ele todo vem da Suíça, né? Assim, levam o café de vários países para Uhum. sua planta produtora, embalam todos os cafés na Suíça e daí eles espalham e distribuem para o mundo inteiro, né? É assim, eles cuidam muito da qualidade. E um tema aqui que também é bem importante, que não poderíamos deixar de falar aqui, é o impacto ecológico. Por quê? Porque o café em cápsulas ele tem um descarte de 7 milhões de quilos por ano. Muito. É muito, bastante. Isso representa 750 milhões de unidades de cápsulas por ano, Nossa. imagina. Então, as empresas que fazem cápsulas, elas têm que ter uma responsabilidade ecológica também, porque tem muito desperdício, tem muito descarte e ele precisa ser bem cuidado, bem reciclado. Sim, porque como falamos, o material das cápsulas, pelo menos das cápsulas da Nespresso, que achamos assim no supermercado, eles não são biodegradáveis. Então, tem que cuidar muito o que as empresas vão fazer com todos esses produtos descartáveis. Certo, essas cápsulas são feitas em alumínio, Uhum. e o alumínio ele não se deteriora, certo? E as que são feitas em plástico, o plástico demora 200 anos para se degradar. Imagina. Então, é muito tempo e as empresas têm que Uhum. ter essa responsabilidade também, né? Sim, Por exemplo, já vemos que a Nespresso e a Dolce Gusto, elas têm alguns centros de reciclagem das cápsulas. tem. Eles têm. E quando você vai para comprar cápsula, eles entregam também uma sacolinha para você começar a guardar aquelas cápsulas e devolver para eles já fazer alguma coisa com todo esse produto já descartável. Certo? E aí eles falam que mais ou menos para o ano já 2020 eles vão conseguir reciclar os 100% das cápsulas deles. Mas isso aí depende também do consumidor, né? Depende da responsabilidade de nós que tomamos café, pegar as cápsulas e levar para os centros de reciclagem. Se escuta maravilhoso que daqui a 2020 já eles podem fazer isso, mas depende que a gente também faça um simples trabalho. Tomou aquele café gostoso,
guarda a cápsula e leva até a loja onde você comprou para que eles possam fazer sua parte, né? Aí eles pegam essas cápsulas, já uma vez utilizadas, eles abrem as cápsulas, tiram esse café, que já A foi borra de usado, café. essa borra de café, ela serve como abono orgânico para os mesmos produtores. Eles devolvem para os mesmos produtores, né? Certo. E com material, com alumínio das cápsulas, eles já criam os outros objetos. Eles não reutilizam isso para as cápsulas, mas viram outros objetos. Que eu saiba, eles entregam para algumas empresas que são especializadas para fazer outras coisas com aquele material. Eles diretamente não fazem isso. Sim, eles terceirizam isso. Aí já vão falar também que outras empresas estão criando outras alternativas de cápsulas. Por exemplo, na Singapura, tem uma empresa que faz as cápsulas e a fonte, o material, de cana-de-açúcar. Que legal. Legal. Também tem uma empresa na Itália que se chama Café Bergamo. Eles fazem essas cápsulas em um material que é biopolímeros que eles fazem a compostagem naturalmente. Nossa, que maravilha. Sim. Isso. E, por exemplo, olha esse aqui. Tem outra empresa chamada Ethical Coffee Company e as cápsulas deles, a base do material é plantas. Nossa, que bom que as empresas também, aquelas novas empresas também estão achando outros jeitos de manter a cápsula, mas de uma forma mais sustentável. Sim, então é responsabilidade de todos, né? Tanto do produtor como da gente que consome. Sim, como consumidor. Então vamos todos levar essas cápsulas para o centro de reciclagem. Então, me conta o que você achou do teu café. Bom, eu realmente gostei bastante desse café. Ele tem uma intensidade 4, que é Das menores, né? que é a menor é a intensidade menor. das cápsulas da Nespresso. Realmente você só conseguia achar umas 3 cápsulas com essa intensidade, porque é uma escala de intensidade que vai do número 4 ao número 12. Então imagina a intensidade do número 12, por exemplo, deve ser bem forte, que essa intensidade muitas vezes ela se traduz para o amargor. Então, meu gosto pessoal é de cafés mais suaves, assim, logicamente cada um tem seu gosto. E eu gostei bastante desse café por esse jeito. Assim, é um café suave, dá para sentir as notas, ele tem doçura e ele tem acidez, então ele me agradou muito. Meu café também acho que é bem suave. Se pudesse encaixar ele em uma intensidade, falaria que é tipo uma 3 ou 4, igual do que você. Eu também gosto mais dos cafés suaves. E ele tem uma acidez que eu gosto bastante dos cafés. E tem uma doçura, mas a acidez destaca muito. Aí o que acontece sempre com os cafés em cápsula é que você não consegue sentir o corpo, né? Porque já também esse corpo nos expressos é mais já de uma máquina de cafeteria. Assim, lembremos que isso aqui é uma máquina caseira. Isso é importante. E ela não funciona exatamente igual do que as máquinas modernas de café expresso. Vamos não fazer a comparação, porque sempre o resultado vai ser diferente. Sim, você não pode ir numa cafeteria e pedir um café de intensidade 5 ou 6. Funciona diferente. Funciona diferente. Assim, mas... mesmo que o começo e assim que a fabricação da cápsula fosse baseada nas máquinas da época, hoje funciona diferente. Lógico. Além que você está só apertando um botão, né? E está tendo um excelente café. Então, o resultado não é o mesmo. Mas é muito bom. Então, eu gostei bastante do meu café. E, bom, muito obrigada por nos escutar, nos acompanhar em um episódio mais. Esperamos encontrar com você de novo no próximo episódio. Lembra que se você gostou do episódio, compartilha para teus contatos. Se alguém quer dar algum comentário, alguma sugestão, quer dar algum aporte, pode nos escrever a info@decafepodcast.com ou pode seguir a gente nas redes sociais. No Instagram estamos como The Café Podcast, também estamos como Experiência de Café. Muito obrigada. Até. Até, gente. Falou. Tchau.